Olá, irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. A Igreja Católica tem uma rica tradição e teologia acerca dos corpos incorruptos, que são corpos de santos e beatos que não se decompõem após a morte de forma inexplicável do ponto de vista científico. Este fenômeno é visto como um sinal de santidade e da ação divina. Corpos incorruptos são os restos mortais de certos santos ou beatos, que de maneira inexplicável resistem ao processo natural de decomposição por um longo período de tempo, mantendo-se em um estado de preservação que desafia a explicação científica. Essa preservação pode ocorrer por décadas, séculos ou até mais, e é considerada um fenômeno extraordinário. A Igreja Católica vê a incorruptibilidade dos corpos de certos santos como um possível sinal de santidade e uma manifestação da graça divina. Esses corpos são frequentemente considerados um testemunho visível da virtude e da proximidade com Deus dessas pessoas. Em muitos casos, o fenômeno é interpretado como um indicativo de que o santo viveu uma vida de excepcional pureza e proximidade com Cristo. A Igreja aborda o fenômeno da incorruptibilidade com grande cautela. Antes de reconhecer um corpo como incorrupto, são realizadas investigações detalhadas que incluem exame científico, verifica-se a ausência de qualquer método artificial de conservação. A avaliação teológica, considera-se o contexto da vida do santo e sua reputação de santidade. E a documentação histórica, registra-se a condição do corpo em diversos momentos após a exumação. Os corpos incorruptos são vistos não apenas como um sinal de santidade, mas também como um lembrete tangível do poder de Deus e da esperança na ressurreição dos mortos. Eles inspiram os fiéis a buscar uma vida de virtude e fé, reforçando a crença na vida eterna prometida por Cristo. Os corpos incorruptos, ou parte deles, são frequentemente venerados como relíquias. Esses restos são preservados em santuários ou igrejas, onde os fiéis podem orar e pedir a intercessão do santo. A veneração dessas relíquias ajuda a fortalecer a fé e a devoção do povo de Deus. Embora a Igreja Católica não veja os corpos incorruptos como uma prova definitiva de santidade ou de um milagre, considera os sinais de especial graça divina e santidade. O fenômeno desafia a explicação natural e serve para inspirar os fiéis a buscar uma vida de virtude e fé profunda. A veneração desses corpos e relíquias é um testemunho da crença na ressurreição e na vida eterna. Em suma, a incorruptibilidade é um fenômeno que, embora misterioso, reitera a presença do sagrado no mundo e a contínua ação de Deus na história da salvação, oferecendo esperança e inspiração à comunidade de fé. Agora vejamos alguns corpos incorruptos. O Papa Pascoal I desejava transferir os restos mortais do santo para um local de honra, espreitando através do antigo véu que cobria o corpo, sentiu o odor de santidade. Em muitas religiões, a incorruptibilidade de um corpo é frequentemente vista como um sinal de santidade do indivíduo, servindo como um testemunho divino de suas vidas santas na terra. Santa Bernadette de Lourdes, nascida Bernadette Soubirous, em 1844, na França, é um exemplo de profunda fé, simplicidade e visões extraordinárias. Vinda de uma família humilde que enfrentava a pobreza, Bernadette desde cedo teve responsabilidades pastorais. Durante uma dessas tarefas, em fevereiro de 1858, perto da gruta de Massabielle, Bernadette relatou sua primeira visão de uma senhora vestida de branco, com um cinto azul e rosas douradas nos pés.
Nos meses seguintes, Bernadette teve um total de 18 aparições dessa senhora misteriosa, que finalmente se identificou com as palavras: "Eu sou a Imaculada Conceição", surpreendendo muitos teólogos, já que o dogma da Imaculada Conceição tinha sido formalmente definido pelo Papa Pio IX apenas em 1854. Sem conhecimento teológico, Bernadette não podia entender o significado profundo dessa afirmação. As aparições atraíram multidões, incluindo céticos e crentes. A senhora instruiu Bernadette a cavar num local específico da gruta, onde descobriram uma nascente desconhecida, cujas águas ficaram associadas a curas milagrosas, transformando Lourdes num dos destinos de peregrinação mais visitados do mundo. Embora as visões de Bernadette trouxessem destaque a Lourdes, também trouxeram desafios à sua vida pessoal. Ela se manteve firme, entrando no convento das Irmãs da Caridade de Nerves aos 22 anos, onde viveu humildemente até sua morte aos 35 anos, em 1879. Exumado várias vezes como parte do processo de canonização, o corpo de Bernadette permaneceu incorrupto, com sinais mínimos de decomposição. Hoje, os visitantes da Capela de Santa Bernadette Neves podem ver seu corpo preservado num caixão de cristal, sereno e quase realista, um testemunho de sua santidade, enquanto o rosário oxidado em suas mãos contrasta com o estado preservado de seu corpo. Santa Bernadette de Lourdes continua a ser um símbolo duradouro de fé, milagres e graça divina na Igreja Católica. São João Maria Vianney, nascido em Dardilly, na França, em 1786, trilhou um caminho de santidade marcado pela simplicidade e profundidade espiritual durante os tempos turbulentos da Revolução Francesa. Seus primeiros anos foram marcados pela perseguição religiosa. Apesar das dificuldades acadêmicas, especialmente com o latim, que quase frustraram suas aparições sacerdotais, sua evidente piedade e determinação levaram à sua ordenação em 1815. Enviado para a pequena cidade de Ars, encontrou uma comunidade espiritualmente distante, mas isso não o desanimou. Com um zelo inabalável, dedicou-se aos seus deveres pastorais. Seus sermões fervorosos tocaram profundamente os corações, transformando a vida de muitos. Além disso, passava 12 a 16 horas diárias no confessionário, guiando almas de volta a Deus. Milagres e profecias foram associados a ele, atraindo milhares de peregrinos todos os anos. Conhecido por seu estilo de vida ascético, muitas vezes negava a si mesmo comida e sono, vivendo de batatas cozidas e descansando poucas horas por noite. Para Vianney, esses sacrifícios pessoais eram meios de se aproximar de Deus e interceder pelos paroquianos. Faleceu em 1859, deixando um legado de renovação espiritual. A Igreja Católica o beatificou em 1905 e o canonizou em 1925, com o Papa Pio IX, declarando-o patrono dos párocos. Seu corpo, como o de outros santos, permaneceu incorrupto, resistindo ao curso natural da decomposição. Encerrado num relicário de vidro na Basílica de Ars, seu corpo sereno, quase como se estivesse dormindo, continua a ser um testemunho de sua santidade e dos mistérios divinos da fé. São João Maria Vianney é celebrado pelo poder transformador da fé e da devoção inabalável. São Vicente de Paulo, nascido em 1581, em Pouy, na França, é uma figura central da história católica, representando caridade e serviço. Ordenado sacerdote aos 19 anos,
Sua verdadeira vocação emergiu ao servir aos pobres e marginalizados, num período de grandes desigualdades sociais. Fundou a Congregação da Missão em 1625, conhecida como Vicentinos ou Lazaristas, para evangelizar áreas rurais e formar sacerdotes. Sua visão global o levou a organizar missões até em lugares distantes como Madagascar. Em colaboração com Santa Luísa de Marillac, fundou as Filhas da Caridade em 1633, uma ordem revolucionária composta por mulheres que cuidavam diretamente dos necessitados, precursoras da enfermagem moderna. Após sua morte, seu corpo foi encontrado incorrupto, hoje preservado num relicário de vidro, na capela da Casa da Mãe das Filhas da Caridade, em Paris. Seu corpo é um símbolo duradouro de devoção altruísta e fé inabalável. São João Bosco, nascido em 1815, em Bec, na Itália, destacou-se como educador e protetor da juventude durante a Revolução Industrial. Reconhecendo a necessidade de orientar os jovens, dedicou sua vida a esta causa, desenvolvendo o sistema preventivo que enfatizava amor, compreensão e religião. Fundou a Sociedade Salesiana em 1859 e o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, como Maria Domingas Mazzarello, para atender às necessidades das jovens. Faleceu em 1888 e seu corpo incorrupto repousa na Basílica de Maria Auxiliadora em Turim, na Itália. A vida de São João Bosco e a incorruptibilidade de seu corpo são testemunhos duradouros de sua missão educacional e espiritual. Santa Rita de Cássia, nascida em Margherita Lotti, em 1381, na cidade de Roccaporena, na Itália. É conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Casada ainda jovem, sofreu muito devido à violência do marido. Após sua morte e a trágica perda de seus 2 filhos, Rita entrou no convento das Agostinianas em Cássia. Lá viveu uma vida de profunda oração e penitência, recebendo os estigmas da coroa de espinhos de Cristo. Faleceu em 1457 e seu corpo, encontrado incorrupto, repousa na Basílica de Santa Rita em Cássia, na Itália, onde continua a atrair milhares de peregrinos que buscam intercessão em causas desesperadas. Santa Teresa de Ávila, nascida Teresa Sanches de Cepeda, em 1515, na Espanha, foi uma reformadora do Carmelo e mística. Sua vida de oração e reformas profundas na ordem carmelita a destacaram como uma das grandes figuras da espiritualidade cristã. Faleceu em 1582 e seu corpo incorrupto, embora tenha sofrido algumas mudanças naturais, é venerado em Alba de Tormes, na Espanha. Suas obras e seu corpo incorrupto simbolizam seu impacto espiritual e sua devoção intensa a Deus. Santa Catarina de Siena, nascida em Benincasa em 1347, em Siena, na Itália, é uma das figuras mais reverenciadas do cristianismo medieval, conhecida por suas visões místicas e seu papel como conselheira política e espiritual. Catarina viveu uma vida de profunda devoção e serviço. Faleceu em 1380 e seu corpo incorrupto é venerado na Basílica de Santa Maria sopra Minerva, em Roma. Santa Catarina é um símbolo de santidade, compromisso com a fé e impacto espiritual duradouro. Santa Teresa de Lisieux, também conhecida como Santa Teresa do Menino Jesus, nasceu Thérèse Martin em 1873, na França. Ingressou no Carmelo de Lisieux aos 15 anos e viveu uma vida de simplicidade e amor incondicional a Deus, expressa em sua pequena via de espiritualidade. Faleceu em 1897 e seu corpo incorrupto repousa na Basílica de Santa Teresa em Lisieux.
Sua vida e sua incorruptibilidade são testemunhos de sua profunda espiritualidade e impacto na Igreja. São Pio de Pietrelcina, mais conhecido como Padre Pio, nasceu Francesco Forgione em 1887, na Itália. Ficou famoso por seus dons espirituais, incluindo os estigmas e a capacidade de bilocação. Viveu uma vida de profunda oração e caridade, servindo a milhões de fiéis através de seu ministério. Faleceu em 1968 e seu corpo incorrupto repousa no Santuário de São Pio em São Giovanni Rotondo. São Pio é venerado como um santo moderno, cujos dons espirituais continuam a inspirar e fortalecer a fé de muitos. São Francisco Xavier, nascido em 1506 em Navarra, na Espanha, foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, os Jesuítas. É um dos missionários mais destacados da história. Sua evangelização no Oriente, incluindo a Índia e o Japão, marcou o início de um novo capítulo na prorrogação do cristianismo. Faleceu em 1552, na ilha de Changchuan, na China, e seu corpo incorrupto é venerado na Basílica do Bom Jesus, em Goa, na Índia. São Francisco Xavier é celebrado por sua dedicação missionária e impacto espiritual global. São João da Cruz, nascido em Juan de Ipez Álvares, em 1542, na Espanha, é um dos grandes místicos e reformadores da Ordem Carmelita. Sua vida de oração profunda e seus escritos sobre a espiritualidade influenciaram a Igreja profundamente. Faleceu em 1591 e seu corpo incorrupto é venerado no convento de Ubeda, na Espanha. São João da Cruz é celebrado por sua espiritualidade mística e impacto duradouro na fé. Santa Isabel da Hungria, nascida em 1207, é conhecida por sua vida de caridade e serviço aos pobres. Casada ainda jovem, dedicou-se à vida de oração e caridade após a morte do marido. Faleceu em 1231 e seu corpo incorrupto é venerado na Igreja de Santa Isabel em Marburgo, na Alemanha. Santa Isabel é celebrada por sua santidade e impacto espiritual. São Luís Gonzaga, nascido em 1568, na Itália, é conhecido por sua vida de pureza e devoção a Deus. Renunciou sua posição como nobre para se tornar jesuíta e dedicou sua vida ao serviço dos doentes. Faleceu em 1591 e seu corpo incorrupto é venerado na Igreja de Santo Inácio em Roma. São Luís é celebrado por sua pureza e dedicação espiritual. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os outros santos cujos corpos permaneceram incorruptos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo sobre a nossa fé. Se tiver alguma sugestão ou dúvida de tema para futuros vídeos, deixem seu comentário abaixo. Queremos saber a sua opinião e explorar mais histórias inspiradoras juntos. E lembre-se, a vida desses santos não só nos impressiona pela incorruptibilidade de seus corpos, mas também pelo exemplo de fé, devoção e amor que eles deixaram. Vamos nos inspirar em suas vidas e buscar cada vez mais nossa própria santidade. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.